Mateus capítulo 24, versículo 15. O sermão continua, a grande tribulação. Diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que tiverem que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está ali, aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não deis crédito, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Glória a Deus. Uma palavra profética sobre os últimos tempos. E aonde estão os últimos tempos? Os últimos tempos são esses que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Estamos vivendo os últimos dias. Quando eu falo igreja, estou me referindo à igreja, a verdadeira igreja. Lugar que se prega a palavra, que se ensina a palavra, lugar em que o povo é alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Hoje o Espírito Santo falou ao meu espírito, esse versículo aqui: e se aqueles dias não fossem abreviados, versículo 22, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias? Os últimos dias, dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, nenhuma, mas por causa dos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Você já parou para pensar? As coisas espirituais, elas interferem nas coisas naturais, mas as coisas naturais não podem interferir nas coisas espirituais, não tem como. O que é natural não atinge o que é espiritual, mas o que é espiritual atinge também o que é natural. Quer um exemplo? Não é impressão sua não. Os dias estão passando mais rápido. Os dias foram abreviados. Você continua contando 24 horas no dia, mas vê se isso está sendo assim diante dos olhos de Deus. Os dias estão sendo abreviados. Terremoto, maremotos, que eles chamam de tsunamis, grandes ondas, terremotos, maremotos, guerras, mortandade, pestes, pragas, doenças que estão se alastrando terrivelmente pela nação. Tudo isso caracteriza o quê? Está sendo abreviado os últimos dias. A volta de Jesus está às portas. Já desse eu botei uma palavra lá no Facebook dizendo assim, entre outras coisas, dizia assim: se Jesus voltasse agora, você tem certeza que subiria com ele? Examina a tua vida. E fui botando algumas palavras assim, e uma moça botou lá embaixo: não. Ela não tem certeza se ela subiria se Jesus voltasse agora. Sabe o que mais me espanta? Não foi ela ter dito não. Ela se conformar e não ter a certeza. Porque reconhecer que não tem a certeza, o reconhecimento
tu não reconhecer, tu não entra. Se tu não se arrepender, tu não entra. Ela reconheceu. Mas o que me espanta, ela não ter completado. Não, se ele viesse agora, não. Mas a partir de agora eu vou dobrar o meu joelho e vou me entregar a ele. Eu quero me reconciliar com Deus, porque eu sei da realidade da volta de Jesus e eu não quero ficar de fora. As pessoas hoje estão prostradas. A apostasia tomou conta, se alastrou terrivelmente. E mais rápido que um furacão, a apostasia está se alastrando. E hoje as pessoas estão apostatando da fé, negando a fé, abandonando a fé, seguindo falsas doutrinas, seguindo falsos ensinamentos, como Jesus falou. Então, se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos. Então tem gente seguindo um monte de falso Cristo, com falsos evangelhos, falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Falsos cristos e falsos profetas. Tem gente dando ouvido às coisas que são falsas. Já parou para pensar que tu pode estar congregando num lugar falso? E hoje Deus te botou aí para parar para pensar. Pelo menos pergunte a Deus em oração se Deus está no lugar que você está congregando, para na hora que tocar a trombeta, o lugar que você está, juntamente com você, não continue cheio. Ele vai continuar cheio. Se o lugar for falso, vai continuar cheio. Então Jesus mostra que está sendo abreviado. O tempo para você se arrepender é já. Amanhã pode ser que não dê mais tempo. Pode ser que não dê mais tempo. O tempo está se abreviando. Os anos estão se abreviando. O tempo de vida do ser humano na Terra está se abreviando. O índice de mortandade é 1000 vezes maior do que era alguns tempos atrás. O índice de acidentes de carros, de aviões, de navios, de barcos, enfim, o índice de acidente está sendo muito mais intenso do que antes. Quando passaria pela cabeça de alguém, há anos e anos atrás, a seguinte coisa: olha, será que se eu sair eu vou voltar vivo? Hoje a pessoa pelo menos para pensar, porque ela está vendo que tem parentes dela, gente do lado da casa dela, que sai para trabalhar e não volta. Pessoas em ponto de ônibus sobe na calçada. Ah, mas isso acontece, meu querido, é tudo que o diabo quer ouvir de você. Uma conformidade com as coisas dessa terra. Não vos conformeis com este mundo, diz as Escrituras, mas renovai-vos no entendimento. Transformação no entendimento. Deixa eu parar para pensar que se eu sair debaixo das asas do Altíssimo, o diabo vai passar por cima de mim como rolo compressor. Não interessa o título que tu tenha, o seminário que tu já fez, não interessa. Sai debaixo das asas do Altíssimo que o diabo te arrasa. Paulo entendeu muito bem o que ele disse. Posso todas as coisas porque eu fiz seminário. Posso todas as coisas porque eu sou apóstolo. Posso todas as coisas porque eu tenho dinheiro. Posso todas as coisas porque eu sou bonzinho. Não, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque se não for Cristo, nada do que tu tem vai te livrar da morte e da condenação do inferno. Os dias estão sendo abreviados. Já estamos perto de um final de ano. Daqui a pouco já estamos chegando no meio do outro ano. Daqui a pouco já aproxima o final do outro ano. E as pessoas não percebem por causa da agitação, da preocupação do dia a dia. Mas os tempos estão sendo abreviados. O Espírito Santo tem falado isso comigo. Está sendo abreviado. E próximo ano vai ser mais abreviado ainda. Tempo abreviado é oportunidade se extinguindo. É oportunidade de você se arrepender também acabando. Se estreitando. É diminuindo. Então, você está firme com Jesus? Fique cada vez mais firme na presença dele. Você está desviado? Volte para Jesus hoje enquanto é tempo. Você está aí no mundo, curtindo as coisas do mundo, se é que se pode curtir alguma coisa que jaz no maligno. Está aí? Aproveita o dia, essa hora que tu está ouvindo essa mensagem. Dobra o teu joelho, fale com Deus e se entregue a Ele. Hoje pode ser a tua última chance. Os tempos estão sendo abreviados. Está tudo aí, ó. Sinais que antecedem o fim: pai contra filho, filho contra pai, terremoto, maremoto, nação contra nação, guerra, pestes, pragas, rumores de guerra.
virá nas asas da abominação, está se falando aqui do anticristo. Quem é o anticristo? Quem é essa abominação aqui que ele está se referindo, Daniel? Essa abominação é o homossexualismo. Nas asas da abominação, o anticristo vai surgir. Hoje, qual é a maior luta nesse prostituído Congresso brasileiro? Qual é a maior luta? É que se aceite o pecado, que se legalize o pecado. Isso na cabeça deles. Mas diante dos olhos de Deus, pecado é pecado, e quem não se arrepender vai morrer e vai parar no inferno. O salário do pecado é a morte. Qual é a maior luta hoje no Congresso? Aprovar leis que beneficiem o homossexualismo, que é a abominação que Daniel está se referindo aqui. O anticristo vai se levantar com essa bandeira e vai sentar no lugar santo, vai reinar sobre a terra naquele período. Mas aí a igreja de Jesus, aqueles que amam e guardam a palavra do Senhor, já foi arrebatada. Deus já tirou os seus aqui da terra, meu irmão. Meu irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus não sofre a mesma coisa que os desviados e os incrédulos. Não sofre não, porque quem tem o Espírito Santo é guardado e lavado e remido pelo sangue de Jesus e guardado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que guarda. Então olha como é que está sendo abreviado. Hoje, quando você vê na televisão ou vê na tua rua casais de homossexual, isso te espanta? Claro que não. Por quê? Porque a normalidade do mergulho do ser humano dentro do pecado já não espanta mais ninguém. Ferir os padrões de Deus, porque foram os padrões que Deus estabeleceu, criou macho e fêmea, isso não espanta mais ninguém. Então, escute o que o Espírito Santo manda te dizer nesse dia chamado hoje. O tempo está sendo abreviado. Tem muita gente perdendo muito tempo com muitas coisas. Tem gente perdendo tempo dentro desses lugares aí chamado igreja, querendo arrumar homem, querendo arrumar casamento. Minha querida, olha no espelho e tem uma conversa séria com você. Deus não te trouxe para dentro da igreja para você arrumar homem. Deus te trouxe para dentro da igreja para você ter comunhão, intimidade com Ele, com o Espírito dEle, com a palavra dEle. Se Ele quiser colocar uma pessoa da vontade dEle na tua vida, Ele vai colocar, fazer chegar até você. Ele não nos mandou correr atrás das coisas. Ele prometeu que as bênçãos nos alcançariam no meio do caminho. Foi Ele que prometeu. Mesma coisa para você, varão. Não pensa que Deus não está vendo a tua vida, nem os que passam na tua cabeça. Ele conhece todas as coisas. Ele não te trouxe para dentro do Evangelho para você arrumar mulher. Não te trouxe para dentro do Evangelho para você viver em fornicação. Namora um, larga, namora outro, larga. E praticando sexo sem compromisso. Deus está vendo isso tudo. Esses que tais procedem assim, não entrarão no reino dos céus. Não entrarão. Deus te traz para o Evangelho para você ter vida e vida com abundância. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é que conhece o que nós precisamos, muito antes de nós virmos a precisar. Foi Deus que disse que não era bom o homem viver só. Não foi Adão que estava procurando uma companheira pelo jardim do Éden. Foi Deus que derramou-lhe um sono profundo, arrancou-lhe uma costela, formou a mulher e apresentou a ele. Creia que Deus não mudou. Se tu tem o teu coração em reta justiça na presença dele, coração quebrantado e contrito, coração cheio do Espírito Santo, amante da palavra de Deus, Deus separará a melhor varoa dessa terra e chegará até você. Separará o melhor varão dessa terra e chegará até você, minha irmã. Não precisa se preocupar com essas coisas. O tempo está sendo abreviado. Então tira da tua cabeça a preocupação com as coisas que vão ficar. Lá no céu não tem marido nem mulher. A Bíblia fala que seremos semelhantes aos anjos. Então eu tomei uma decisão. Eu tenho que me preocupar nessa terra com aquilo que vai saltar para a vida eterna, não aquilo que vai ficar depois que eu sair dela. A tua esposa, se ela é evangélica, serva de Deus, ela vai subir. Você é servo de Deus, guarda a palavra, você vai subir, mas lá em cima não tem marido nem mulher. Tem muita gente que tem essa dúvida. Seremos semelhantes aos anjos. E os tempos estão sendo abreviados. Deus está mandando esse recado para você parar de correr dentro do reino de Deus atrás de coisas que não vão
saltar para a vida eterna. As campanhas que falam das coisas da terra, as correntes que falam das coisas da terra. Se você se enriquecer com as coisas da terra, quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, aonde que tu vai enfiar as coisas da terra que tu tanto guardou com tanto amor? Mateus 24, 35, vai só um pouquinho para frente no versículo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O céu e a terra e tudo que neles há vão passar, mas as palavras de Jesus não vai passar. Então, já que o tempo está sendo abreviado, meu amigo, olha a dica que o Espírito Santo está te dando, olha o que o Espírito Santo está mandando falar, olha o que Deus está te entregando nessa hora. Aquele que tem ouvidos ouça, larga as coisas que não você sabe que vai ficar nessa terra, e se volte interesse em buscar as coisas que saltam para a vida eterna. Quer ver? Busca aí dentro da igreja santificação, busca comunhão com a palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo de Deus, comunhão com a vida de oração, busca ministérios, busca dons, busca talentos, porque isso tudo vai saltar para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem estiver do teu lado dentro do templo, que não for com esse objetivo, levanta da cadeira e senta em outro lugar, ou então dá logo um corte, dá licença, eu vim aqui para buscar as coisas do alto, não as coisas de baixo. As coisas de baixo que eu precisar, o meu Deus, por eu estar buscando as coisas do alto, me acrescentará. Amém. Eu não preciso correr atrás dela, Ele vai me acrescentar, Ele vai trazer até mim, é regra dele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É regra dele. Disse que aquele que me ama guarda as minhas palavras, guarda a palavra de Cristo. O tempo está sendo abreviado. O amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos. Não é o que a gente está vendo acontecer? Tem filho matando mãe, filho matando pai, um matando o outro, pai matando filho, mãe matando filha, como se fosse uma coisa mais normal, como se pegasse um pedaço de papel e jogasse no lixo amassado. Mãe que abandona a criança em lixeira. Estou te falando alguma coisa lá de Marte ou daqui da Terra? Mãe que abandona a criança, larga na porta dos outros, vira as costas e vai embora, joga no rio. Camarada que viaja quilômetros para matar parente em outro estado. É o final dos tempos. O amor de muitos já se esfriaram. Jesus está voltando. A igreja está às portas do arrebatamento. Veja bem, a igreja, não é lugares que tem nome de igreja, porque pode não ser igreja. A igreja, lugares que se ama, que se guarda a palavra de Deus, em que as pessoas vão lá para ouvir o que Deus tem a falar, não correr atrás das coisas dessa terra. Igreja, olha para a tua vida, examina a tua vida. Não é mais tempo de você guardar ódio no teu coração, a verdade nunca foi. Não é mais tempo de você deter mágoa, inimizade. Não é mais tempo de você andar em angústia, preocupado com as coisas do mundo. Não é mais tempo de você querer acumular tesouro na terra, na verdade nunca foi. Não é mais tempo de você querer olhar para as coisas, para a prosperidade do ímpio, na verdade Deus nunca mandou se fazer isso. Então aproveita, te converta ao Evangelho de Jesus nesse dia. Com essa oportunidade você está ouvindo essa mensagem, te entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele mesmo e tudo mais ele fará. Falta pouco tempo. Se Jesus quiser que o que você adquira alguma coisa nessa terra, ele vai fazer chegar até você. O povo israelita estava no deserto. Moisés orou a Deus. Eles saíram correndo procurando uma padaria onde compraria pão. O Deus fez o pão do céu descer até eles para eles comerem. Olha só, meu amigo. Era frio durante a madrugada no deserto. Deus aproximou uma coluna de fogo deles. Sol escaldante durante o dia. Deus sobre a cabeça deles pôs uma nuvem extensa que cobria todo o povo para eles não morrerem de insolação. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa mensagem, Deus hoje quer te alertar. Tira o teu coração das coisas do mundo, põe o teu coração em Cristo, porque Cristo é poderoso para suprir todas as tuas necessidades e não deixar você ter falta de nada. E ainda te diz mais, que muitas são as aflições nos
justo, mas de todas o Senhor os livra. Naum 7 diz, escrevendo assim, Naum capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Não corre atrás das coisas que vão ficar. Vai buscando o que vai saltar para a vida eterna. Enquanto você busca as coisas do alto, Deus dá ordem a teu respeito sobre as coisas da terra também, porque Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe do que precisamos. Olha o Salmo 139 que Davi diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e tudo conhece, Senhor. Onisciência de Deus. Confia na onisciência de Deus. Deus não deixará você mendigar o pão enquanto você estiver buscando o reino dele, a sua justiça em primeiro lugar. Ele abre porta onde não existe porta. Ele faz o alimento chegar na tua casa. Ele faz os recursos te alcançar. Tu estenderás a mão para emprestar, não para pedir a ninguém. É promessa de Deus para aqueles que amam, guardam, praticam e obedecem e vivem a sua santa palavra. Os tempos estão sendo abreviados. Estão sendo abreviados. Nunca se viu tanta gente sendo enganada por falsos evangelhos, de falsos cristos, com falsas profecias, de falsos profetas. Nunca se viu. Olha, leva esse copo com água aqui para tua casa, porque tu vai mudar a tua vida. Está te enganando. Bota essa rosa aqui na tua casa, ó. Deposita ali 10 mil reais e leva essa rosa. Vai secar o mal da tua casa quando a rosa secar. Está te fazendo de trouxa. É claro que se ele cortou a rosa do cabo lá da árvore, da roseira, ela vai secar. O galho, quando é cortado da videira, seca. A rosa, quando é cortada da roseira, ela vai secar. Pode botar em garrafa de água, seja lá o que tu quiser, ela vai secar, porque ela não está mais recebendo o alimento. Porque aquela rosa que está secando não está tirando o mal da tua vida, não. Está simplesmente mostrando quanto você foi enganada e até quando você vai continuar nessa. Os tempos estão sendo abreviados. E se Jesus voltar hoje, você sobe com Ele? Tem certeza? Tem mesmo? Se a trombeta soar hoje, peraí, Jesus, eu vou me preparar. Já era, não dá mais tempo. Os tempos estão sendo abreviados. O Deus longânimo, todo-poderoso, deu tempo na medida certa para que toda a humanidade se arrependesse. A porta da graça vai fechar. A porta da graça fechará quando a igreja for arrebatada. Vai fechar. E o anticristo, que vai vir nas asas da abominação, como você viu aí, logo no versículo 15, Mateus 24, logo no verso 15, ele vai vir aí nas asas da abominação. Ele vai estar governando nessa terra aí, dominado completamente por Satanás. E a Bíblia fala que o sangue dos que serão derramados aí subirá até o freio dos cavalos. E aonde você vai estar? Mergulhado nesse sangue, sendo também esse sangue teu? Ou você vai estar longe daqui, lá nas mansões celestiais, com um novo corpo, novo nome, novas vestes, assentado no trono que Jesus está sentado, recebendo a coroa da vida, entrando na cidade celestial, a Nova Jerusalém, pelas portas. Amém. Aonde você vai estar? Olha que chance Deus está te dando de você tomar uma decisão ainda hoje. Olha que chance Deus está te proporcionando. Que oportunidade Deus está te dando agora. Que chance! Amanhã pode ser tarde demais. Olha para onde você está congregando. Vê se o lugar é realmente igreja. Vê mesmo se é. Não tente se enganar. Porque Deus não terá o culpado por inocente. Pode ter certeza disso. E que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra, nos abençoe com ela. O tempo está sendo abreviado. Jesus está voltando. Cuidado, cuidado. Jesus está voltando. Que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória. Sem Ele, nada podemos fazer.